Graças a Deus, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos de volta, seja bem-vindo. Você que está acessando esse conteúdo agora, você que descobriu esse canal por um acaso, saiba que nada é por um acaso. Foi Deus que trouxe você aqui em o nome do Senhor Jesus para que nós pudéssemos ter esse momento juntos, para que nós compartilhássemos o que Deus tem colocado no meu coração, o pão do céu, a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos estudando Jó capítulo 33, versículo de número 17, diz assim, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Então, o que é desígnio? Desígnio é aquilo que se pretende fazer, aquilo que se pretende conseguir. Existem pessoas que elas vieram a esse mundo, ela passa a vida toda aqui nesse mundo e ela não sabe para que veio, ela não sabe qual é a sua identidade, ela não sabe qual é o propósito de Deus para a vida dela. A Bíblia diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 27, Gênesis capítulo 27, versículo 21, diz assim: e disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe meu filho, e se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Essa passagem, ela é conhecida, né? A Bíblia Sagrada diz que Deus já tinha falado com Rebeca. Deus tinha falado: tem duas nações dentro do seu ventre, quando ela descobriu que ela estava grávida de gêmeos. Deus já tinha dado a palavra: o maior, ele vai servir o menor. E aí no final da vida, antes disso, ele já tinha feito um acordo, Jacó com Esaú, vendendo o direito de primogenitura. Naquela época, o primeiro herdava tudo, e ele não fazia muita questão das coisas de Deus, não. E ela sabia que a sua descendência seria poderosa na terra. Quando o pai, o Isaque, estava cego dos olhos, ele chama o Esaú e fala: eu quero te abençoar, eu quero que você traga uma caça, eu quero te abençoar antes que eu morra. E aí diz a Bíblia Sagrada que ela ouviu isso, chama o Jacó, que o Esaú era perito na caça, e o Jacó era homem simples, que habitava em tenda. Ele era mestre cuca na culinária, ele era cozinheiro, ele ficava em casa, né? E aí ela fez o seguinte: ela coloca as roupas de Esaú e Jacó, ela coloca pelos de animais nos braços de Jacó, e ele passa com a ajuda da mãe para o pai como se ele fosse o Esaú. Ou seja, ele passa na identidade de outro, né? Existem pessoas hoje que, às vezes as pessoas, todos nós, almejamos o sucesso na sua área, né? Às vezes a pessoa fala: não, eu conheço alguém que tem sucesso na minha área. Por exemplo, se você trabalha com vendas, um vendedor, para ser um bom vendedor, tem que ser extrovertido, tem que ser assim, um cara brincalhão. Aí a pessoa fala: não, mas eu sou sério, né? Eu não sei ser assim. Então, resultado, né? Nós não temos que ter a identidade de outra pessoa, nós temos que ter a nossa essência, em nome do Senhor Jesus. Ele passa com a identidade do irmão, ele é abençoado com a identidade do irmão. A Bíblia diz aqui no verso 35, diz assim, e disse-lhe: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. E aí quando chega o Esaú, o pai fala: teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. Às vezes você pode ter até algumas vitórias copiando alguém, sendo a cópia de alguém, né? Pastor, mas a Bíblia diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sim, nós temos que imitar a fé dos heróis da fé. Nós não temos que imitar muitas das vezes a pessoa que ela fala: poxa, eu sou, como eu disse, não sou uma pessoa mais reservada, eu tenho que imitar aquela pessoa mais brincalhona. Existem pessoas, por exemplo, que ela tem o dom de contar piada e outro não tem.
E aí, se você vai copiar aquela pessoa, né, às vezes só você ri, às vezes fica uma coisa forçada, uma coisa chata. A pessoa percebe que não é autêntico. Nós temos que ter a nossa essência. Nós temos que buscar qual é a nossa essência no nome do Senhor Jesus. Aí, ato seguinte, a Bíblia fala que o pai manda ele atravessar o deserto, procurar lá no tio, uma das filhas do tio para se casar. Aí chegando lá, ele é enganado pelo tio. A Bíblia Sagrada diz que aquele que planta, ele colhe. O que o Jacó plantou com o irmão, com Esaú, agora ele colhe com o Labão, né? O Labão engana ele, passa a filha mais velha no lugar da filha mais nova. E aí, feito isso, a Bíblia diz que ele passa lá 14 anos para casar com Raquel. 6 anos depois, para o seu gado, Deus fala com ele: Jacó, está na hora de você voltar. Você precisa voltar lá para a terra do seu pai, né? Ele até depois encontra o pai vivo ainda, com vida. Mas o fato interessante que neste período é que quando ele soube que o seu irmão vinha com ele com 400 soldados armados, ele fica com medo. E a Bíblia diz aqui no capítulo de número 32, olha o que diz aqui, capítulo 32, versículo de número 22, diz assim: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou sós e lutou com ele um varão até que a alva subia. Ele pensou, ele preparou um presente, né, para o seu irmão. Ele passa aquela noite, ele viu um homem lá que era um anjo, mas tinha forma humana. Ele falou: deve ter sido aí um matador de aluguel que o meu irmão me mandou já para me matar. E eles começam ali uma luta física, uma luta corpórea ali, né? E a Bíblia Sagrada diz que ele passou a noite e ficou sós ali com Deus. Há quanto tempo você não fica sozinho com Deus? 90% das suas experiências que Deus vai dar com você, vai dar quando você está sozinho, você e o Senhor. Nesse período ali, a Bíblia Sagrada diz que já estava amanhecendo. O anjo vai e toca na junta da coxa dele ali, ele com aquela dor no nervo ali. E aí o anjo falou o seguinte: me deixa eu ir embora, porque a alva subiu, o dia amanheceu. E o mais interessante, que ele pergunta aqui no versículo 27, e ele disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Você vê que antes do anjo ir embora, o anjo pergunta o nome dele: eu quero saber qual que é o teu nome, se você é o Jacó mesmo ou se você está passando pelo seu irmão ainda. Ele disse: meu nome é Jacó. Agora ele tem a sua própria identidade. Você quer que Deus te abençoe? Eu quero, pastor. Tenha a sua própria identidade, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz em em Êxodo capítulo 3, diz aqui, Êxodo capítulo 3, diz algo interessante aqui também. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo de número 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Você sabe da história, né? A Bíblia Sagrada diz que depois que veio outro faraó, depois que o José morreu, né, eles começaram, os hebreus, a prosperar muito no Egito. Levantou outro faraó e falou: esse pessoal vai ser maior que nós. Então ele começa um controle de natalidade. Ele dá a seguinte ordem para as parteiras: começa a matar todos os meninos que são nascidos homens. Aí a Bíblia diz que um da casa de Levi, o homem da casa de Levi, casou com a mulher da casa de Levi. Aí dá certo, quando é um de Levi, outro de Levi, nasceu Moisés. E o Moisés, até o 3º mês de idade, ele foi escondido pela sua mãe. Por quê? Porque foi pelo Espírito Santo, né? Depois dos 3 meses não dá para esconder mais a criança, porque a criança dá os seus gritinhos, ela precisa gritar para descolar as cordas vocais, né? E aí você sabe da história, coloca o Moisés naquele cesto, no mesmo rio que a filha de Faraó estava tomando banho. Ela pega aquela criança, a Miriam, ainda criança, valeu, quer que eu chame uma das
das filhas dos hebreus para cuidar do bebê, chamou lá a mãe de Moisés, e você vê como que é o desígnio de Moisés. Ele, como libertador do povo de Israel, primeiro que ele liberta no seu desígnio é a sua própria mãe. Ela foi cuidar dele, recebendo um salário do palácio, né, para cuidar dele até o processo da desmama, que ele foi desmamado. E aí o Moisés é criado dentro do palácio como se fosse um egípcio. Ele deve ter sido educado na melhor educação, nas melhores faculdades, deve ter comido as melhores comidas, na melhor culinária, deve ter sido preparado ali na arte da guerra. Hoje nós herdamos algumas culturas dos egípcios. Por exemplo, nós temos a nossa grande maioria no Brasil, né, os homens se barbeiam, essa cultura é egípcia, né? As mulheres se maquiam, essa cultura é egípcia. Quem se maquiava eram os homens, né? O papel, por exemplo, né, essa cultura veio dos egípcios. E aí acontece que até os 40 anos de idade está lá no palácio. E aí um dia ele descobre que ele não é egípcio, ele vai saber como estava a sua situação, e aí ele vê um egípcio abusando de um hebreu, e ele manda parar. E aí ele entra numa luta corpórea, acontece um acidente, o egípcio é morto, esconde o corpo na areia. Outro dia ele está vendo dois hebreus discutindo, falou: pode parar com isso aí, né? Aí eles disseram para ele: você quer nos matar como você matou o egípcio? Ele pensou, esse negócio foi descoberto, e fugiu para o deserto. Ele passa 40 anos lá no deserto, ele se torna pastor de ovelhas. E aí um belo dia, né, a Bíblia Sagrada diz que uma das ovelhas se perdeu, ele foi procurar ela, e ele viu que a sarça queimava e não se consumia, ardia, não se tornava cinza. Você vê que Deus usou elementos que ele usava, que ele dominava, para chamar a atenção dele. Até então ele não tinha tido um encontro com Deus, ele não sabia quem era Deus. E aí, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Deus fala com ele, Deus dá a missão para ele, e chega nesse versículo que eu acabei de ler para você. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Ele não sabia quem era a sua identidade. Tem pessoas que falam: não, pastor, o negócio é que tem que ser agitado. Aí daqui a pouco a pessoa é agitada, daqui a pouco, como não é a essência dela, acontece o seguinte: daqui a pouco a pessoa está murcha. Não, eu tenho que copiar alguém que tem sucesso. Mas a essência da pessoa, ela é autêntica para isso. Tenha sucesso na sua essência, em nome do Senhor Jesus, né? A Bíblia Sagrada diz sobre Ana, o marido dela, uma vez por ano, eles vinham prestar os seus sacrifícios a Deus. Ela chorava porque não tinha filhos. E aí diz a Bíblia Sagrada que o marido, até com a boa intenção de consolá-la, ele dizia, né? Segura o teu choro, eu sou melhor do que 10 filhos para você. O que o Eucana estava dizendo? Se contenta com o que você tem, se contenta com o choro. Às vezes as pessoas, elas querem colocar as limitações dela em você, não aceita não. E a Bíblia diz que ela foi orar, e Deus se lembrou dela. Ela prometeu: se Deus me der um filho, eu quero dar ele para a obra de Deus. Nasce Samuel. Ela cumpriu o seu voto. Deus deu mais 5 filhos para ela, deu 500% a mais, 5 vezes a mais. Como se não bastasse, Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, e o Samuel ungiu os 2 primeiros reis de Israel, ungiu tanto Saul quanto Davi. Ela poderia ter continuado no anonimato, mas ela não aceitou que colocasse alguma coisa na vida dela que não fosse a sua essência. Outro exemplo é de Davi. Davi viu Golias, falou: eu vou lutar com esse gigante. O Saul quis colocar a armadura dele em Davi. Ele não aceitou aquilo. Não aceita as pessoas colocar outra armadura em você. Não, eu tenho que estar na bênção do Senhor, em nome de Jesus, né? Às vezes eu acompanho, né? Quando eu posso, eu gosto de ver a questão todo aquele ritual do peso, né? Quando os atletas, lutadores de MMA estão na pesagem oficial, que eles fazem aquelas poses, né? Às vezes alguns até humilham os outros, né? E às vezes aquele que humilha é o que apanha na batalha, porque ele tenta lutar psicologicamente, entrar na cabeça do outro. Olha o que diz aqui a palavra de Deus,
em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 11. Diz algo interessante sobre isso. Eclesiastes 9, 11. Diz assim, ó: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Às vezes você está assistindo a televisão ou está vendo a reportagem sobre isso na internet, aquelas competições, aquelas corridas dos cachorros, ou no jockey os cavalos, né? Nem sempre aquele que sai na frente é o que ganha a batalha. Às vezes ele gastou muita energia no começo, a sua explosão, e na linha de chegada lá ele já não tem mais força. A Bíblia fala, não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. Eu acabei de citar um exemplo para você que a pessoa faz de valente, né? Ela, às vezes, tem alguns que levam alguns apetrechos na hora da pesagem lá da luta. Acontece que põe máscara, enfim. A Bíblia fala, não é dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão. Fulano tem muita sabedoria, e às vezes o de pouca sabedoria é que leva o prêmio, né? Que mais? Nem ainda dos prudentes a riqueza. Existem pessoas que sabem de mercado financeiro. A pessoa, por exemplo, eu vou comprar moeda estrangeira, aí ela compra um preço barato, a moeda valoriza, ganha dinheiro, vende, depois a moeda desvaloriza. E tem pessoas que compram, trabalham com dinheiro virtual, por exemplo, né? Então a Bíblia diz que não é dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Aí o final do versículo termina aqui: mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Ou seja, todo mundo vai ter sua oportunidade. Independente se você é extrovertido, se você é sistemático, se você é sério, se você é alegre, se você é brincalhão, você vai ter a sua oportunidade. Agora se prepara, porque quando a sua oportunidade vier, você vai continuar esticando ela por mais um tempo maior, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Qual é a sua identidade? Nosso desígnio é buscar a nossa identidade, é andar na nossa essência em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que às vezes ela fala, não, agora, até na igreja, agora eu quero ser cantor, daqui a pouco, não, agora eu quero ser pregador, né? Então qual que é a minha essência? Eu fui chamado para fazer o quê? Eu fui chamado para produzir o quê para o reino dos céus? Almas, no nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma oração, que Deus fala mais com você, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essas pessoas, que o Senhor ajuda, meu Deus, essa pessoa a descobrir a sua essência, em nome de Jesus, e que todo o mal seja quebrado sobre essa vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se esse canal tem sido usado por Deus para te abençoar, deixa aí o seu like, se inscreva, que Deus abençoe em nome de Jesus.